A paz do Senhor. Nós estamos com a pré-aula de número 4 para classes de jovens, com o título Davi, Amigo Fiel. Segundo trimestre de 2025, lição bíblica que traz um assunto muito importante acerca do rei Davi, que fala que Davi, um amigo fiel. Resumo da lição: no relacionamento entre Davi e Jonatas, temos um grande exemplo de uma amizade inspiradora e edificante. Provérbios 18, 24 diz: o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Nós temos alguns objetivos e vamos passar agora. Primeiro, considerar a amizade inspiradora de Davi e Jonatas, evidenciar os aspectos de uma amizade edificante e dimensionar os perigos das amizades virtuais. Professor, neste domingo nós vamos tratar de um assunto importantíssimo entre os jovens, a amizade. Faremos uma análise da história de Davi e Jonatas e vamos perceber, através desses dois personagens que são de histórias antagônicas, Davi, filho de Jessé, pastor de ovelhas, e Jonatas, filho de Saul, educado na corte. Mas será que eles tinham algo em comum assim? Claro, eles temiam a Deus e eram fiéis aos seus princípios e cultivavam uma amizade inspiradora. Então fica aí o exemplo de Davi e Jonatas. Ao estudarmos esta amizade entre esses dois personagens bíblicos, vamos nos deparar com uma questão muito delicada e pouco comentada. Como Jonatas deveria reagir e se relacionar com o pai diante de tantas diferenças? Isso nós vamos ver nessa lição. O texto bíblico está em 1 Samuel 18, de 1 a 6. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que se tornasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava com a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. E saía Davi aonde quer que Saul o enviava, e conduzia-se com prudência. E Saul o pôs sobre agente de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo e até aos olhos dos servos de Saul. Sucedeu, porém, que quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e em danças, com adufes, com alegria e com instrumentos musicais. Nesta lição, nós vamos comentar sobre a amizade, tendo como foco de análise a história de Davi e Jonatas. O primeiro, filho de Jessé, cresceu pastoreando ovelhas no campo, e o segundo personagem, Jonatas, filho de Saul, foi educado na corte, sendo preparado para a guerra e para o poder. Em comum, eles tinham o temor a Deus e eram fiéis aos seus princípios e cultivavam uma inspiradora amizade. Nós devemos saber escolher nossas amizades e companhias, pois elas exercem grande influência em nossas vidas e será o fio condutor de nossas reflexões. Então vamos observar nessa primeira parte aqui que foi uma amizade inspiradora. Por quê? Porque havia algo de comum entre Davi e Jonatas, que era o temor a Deus. Isso unia aqueles dois homens que vinham de famílias com objetivos diferentes, mas eles tinham o temor a Deus, que era algo em comum que favoreceu a aproximação e a amizade. Podemos imaginar como deve ter sido nascido na corte, filho de rei,
Jonatas, cercado de privilégios e educado da forma mais assertiva para os futuros desafios de um possível rei. Né? Era um guerreiro ousado e corajoso, tendo participação decisiva em muitos conflitos, trazendo vitórias importantes para o reino. Quando nós olhamos para a questão de Davi, nós vemos um jovem dedicado ao campo, tomando conta, pastoreando as ovelhas de seu pai, também corajoso, destemido, e tinha algo em seu favor, que era o temor a Deus. Saul ou Davi? Eis a questão. A sucessão de eventos na vida de Jonatas foi tomado de muitas indecisões, mas no tocante a Saul e Davi, ele foi tomado de uma decisão bastante desafiadora. À medida em que a amizade com Davi se fortalecia, sua relação com o pai ficava delicada. Por quê? Porque Davi era cada vez mais reconhecido e celebrado, e já Saul, corroído pelos ciúmes, colhia os frutos de sua negligência e rebeldia para com o Senhor. Então, eis aí a questão: Saul ou Davi? O que Jonatas então poderia escolher? Uma amizade que não foi esquecida. O início do reinado de Davi foi marcado por muitas guerras e disputas territoriais. Com o passar do tempo, o reino já unificado, os inimigos foram sendo vencidos e iniciou um tempo de estabilidade, prosperidade e paz. Então, Davi busca saber se havia algum descendente de seu amigo para agir com bondade, retribuir a amizade recebida nos anos passados e cuidar da sua família. E encontra Mefibosete. Isso. Então, a sinceridade e a lealdade de Davi era muito grande. A questão também dele ser muito grato a Jonatas, pela amizade, pelos laços de amizade. Ele agora também procura um dos parentes, se havia alguém de Jonatas, para que ele pudesse também agraciar. O cristão deve ter bons critérios na hora de se relacionar. Ter amigos que compartilham valores nobres é sempre um convite ao desenvolvimento saudável. A amizade com pessoas que seguem fielmente a Cristo é um convite ao mútuo crescimento espiritual e ao fortalecimento em Deus. As amizades virtuais, esse tópico aqui nós podemos comentar rápido, porque estamos vivendo dias de muita atividade virtual e orientamos os nossos jovens a ter cuidado, porque muitas vezes essas amizades virtuais, elas são frágeis, são líquidas e podem levar muitas vezes a perigos, a insucesso e até a prejuízos. Precisamos nutrir amizade, sim, mas precisamos escolher realmente com quem nos relacionamos e temos essas amizades. Precisamos identificar quem serve a Deus, quem teme ao Senhor, para que nós também possamos crescer juntos e não amizade que venha nos tirar da presença de Deus. Jovem, cuidado, isso jamais. Vamos fechar aqui nosso comentário. O maior amigo que podemos ter é, sem dúvida nenhuma, Jesus, o Mestre que deu a sua vida para nos salvar e nos desafiou a vencer também esse mundo. Ele disse: vós também vencereis. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Então, subjetivamente, o Senhor estava nos convidando a vencer. Não subjetivamente nos convidando, mas deixa ali claro que nós venceremos quando estivermos verdadeiramente em Cristo. Tá bom? Nosso muito obrigado pela sua atenção e até um próximo vídeo. Vamos orar ao Senhor?
Maravilhoso Deus e eterno Pai, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, te agradecemos pelo privilégio de estar aqui na tua presença para louvar, para engrandecer o teu nome. Te agradecemos pela juventude e que o Senhor possa fortalecer cada dia os nossos jovens para que eles possam ser instrumentos de Deus nessa terra. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Amém.